Agora sim, oficialmente, boa tarde para todas e todos que estão aqui conosco. É um prazer muito grande estar aqui, para mediar essa conversa. Já falei agora há pouco que, estava gostando, porque parecia uma mistura de várias turmas minhas deste semestre e também de semestres anteriores. Então, eh, hum, fico muito satisfeita de que minhas alunas e alunos deste semestre estejam aqui apresentando suas experiências do estágio, mas também fico feliz e dou boas-vindas para quem veio assistir e, eh, todos estão falando aí de saudades, né, espero que em breve a gente possa matar saudades se encontrando pessoalmente, no próximo semestre. Se tudo correr bem, se a Omicron deixar, no próximo semestre a gente volta ao centro de educação. E então oi Elisandra, boa tarde. Então, pessoal, vocês, acho que todos viram na programação, né, essa mesa está composta por 8 trabalhos a serem apresentados. Todos os trabalhos são de estudantes do curso de pedagogia presencial. E teremos aqui um pouco uma mistura de experiências de estágio em coordenação, que é a maioria, e experiências de estágio, em educação infantil e ensino fundamental. Normalmente, a gente faz a ordem de apresentação de acordo com a ordem que é publicada na programação. Então, neste caso, a ordem seria, partilha do estágio com o Josiel, só que Josiel ainda não chegou, então a gente começaria pelo segunda apresentação. Boa tarde, Benedita, bem-vinda. Que são os desafios e perspectivas da coordenação pedagógica para a aproximação da família e escola, com o trio Rafaela Rodrigues, Maria do Socorro Ribeiro e Damiana de Oliveira. Depois, PPP Renovando para Transformar, com a dupla Laélio Vasconcelos e Beatriz Guimarães. O próximo trabalho seria Comunicação Família Escola, com Isabela Alves, Renata Galvão e Emanuele Barbosa. Depois, a construção significativa para um trabalho coletivo no ambiente escolar, com Anália Santos, Celine Guedes e Noara Mello. Na continuação, o trabalho é Coordenação Pedagógica, Relação Teoria e Prática numa Escola de Ensino Médio Integral, com Ana Cláudia Martins, Jussiele Freire e Marília Guilherme, e por último, Cíntia Carina Rodrigues, com Ensino Fundamental, Anos Iniciais, Vivências de uma Prática. Ok? Estão todas de acordo? Já sabem. Pode falar, Socorro. Nada, a Rafaela vai colocar o... Certo. Antes de Rafaela começar, só combinando aqui que, como vocês já sabem, estava na inscrição, né? No formulário de inscrição. Boa tarde, Betânia. Bem-vinda. A apresentação deve durar 10 minutos, cerca de 10 minutos. Podemos, como tem uma pessoa a menos, podemos aí fazer de 10 a 12 minutos, e eu vou marcar o tempo, para depois a gente poder abrir para conversar, quem quiser fazer perguntas, quem quiser falar mais alguma coisa, mesmo entre os que apresentaram,
quem quiser também fazer relações com as suas próprias experiências e comentários, fiquem todos à vontade, todos e todas à vontade. Então, pronto, podemos começar então com Socorro, Rafaela e Damiana. Por favor, Rafaela vai colocar aí a apresentação, né? Uhum. Boa tarde. Está me ouvindo? Bem? Sim, perfeitamente. Bom, Damiana não pôde estar, avisou agora há pouco que na casa dela está oscilando muito a internet e não está dando para entrar. Então, nós vamos, né, apresentar a Rafaela e eu. O nosso tema são os desafios e perspectivas da coordenação pedagógica, né, na aproximação de família e escola. E um trabalho foi feito por Damiana, Socorro e Rafaela. Fizemos o estágio lá no município, no distrito de Zumbi, na escola chamada Professor Zacarias Gomes, que é município de Rio do Fogo, um distrito de Rio do Fogo, na verdade, né? Ele é um distrito, é do município de Rio do Fogo. E nós fizemos estágio remoto, né? No início do estágio, a universidade estava pedindo que nós fizéssemos estágio presencial, remotamente, né? Todos remotamente. Depois vieram as mudanças, e o nosso estágio, ele ficou, a gente já tinha assumido o estágio remotamente, e demos continuidade ao remoto, com a perspectiva de também fazer algumas visitas presencialmente, mas fomos novamente afetados pela pandemia, e a pandemia nos impediu da gente fazer observações em loco e acompanhar mais de perto as atividades da coordenação pedagógica. Então, tudo que a gente tem é baseado nas reuniões que nós fizemos pedagogicamente, né, as reuniões com as coordenadoras e a gestora pedagógica, que nos acolheu e realmente todas as reuniões que a gente marcou com elas, quando não estava presente, as duas, estava uma, ou a gente remarcava para que elas pudessem nos ajudar a entender toda a dinâmica da gestão escolar. Então, né, Rafaela? Pode mudar. Oi. E esse tema, ele surgiu também justamente das conversas que nós tivemos com as coordenadoras e que a gente foi seguindo um pouco do roteiro que a universidade, né, que a professora Marisa nos disponibilizou. Nós fomos acrescentando outras questões na medida que a gente ia dialogando, tentando compreender um pouco do papel do coordenador pedagógico, da dinâmica toda da escola, da gestão. E aí, no decorrer, a gente constatou que os aspectos mais preocupantes, né, que as gestoras pedagógicas elas diziam para a gente, que era a questão do acompanhamento dos pais, né, nas atividades escolares dos filhos, que isso foi bastante acentuado no período da pandemia, né? Então, o sistema remoto ele causou uma série de impasses entre coordenação e a família, né, o acompanhamento dos pais, e por essa questão nós torcemos para né, esse momento de estágio, para a apresentação, né, tentar trazer os desafios que a coordenação pedagógica né, estava enfrentando e as perspectivas que né, a gente conseguiu construir, né, entender, para resolver esses impasses. Rafaela. Eu vou falar aqui um pouco sobre os desafios enfrentados pela coordenação pedagógica. Mais alto, Rafa. Primeiramente, foi o contexto da pandemia, que sabemos que as escolas públicas que nós temos aqui, elas já passam por muitas dificuldades.
E com a pandemia só se agravou, porque precisou se adaptar, precisou se preparar os professores, principalmente aqueles mais antigos, que não eram formados ainda em pedagogia, que tinham só um magistério, tiveram que ter uma preparação para lidar com as novas tecnologias, para dar continuidade ao ensino durante a pandemia. E esse foi um desafio que a escola teve que enfrentar. E as aulas e as atividades remotas foram bem complicadas também para a escola, porque a escola mandava as atividades e não tinha um retorno, e quando as gestoras perceberam que online assim não dava muito retorno, elas começaram a fazer as impressões e chamaram os pais para ir lá buscar, mas de toda forma ainda não estava atingindo a totalidade dos alunos. Ainda tinha uma falta grande dos alunos que não estavam acompanhando as aulas remotas. E também, nesse meu período, a escola ela teve uma ampliação na sua estrutura, que passou do ensino fundamental 1 para o fundamental 2. Aí, sendo assim, a escola teve mais preocupações para lidar. E, com isso, teve mais dificuldades em lidar com esse problema antigo que a escola já vinha passando, em tentar se aproximar da família, dos alunos. E a dificuldade na comunicação também, que esse aí era o maior dos problemas, que elas não conseguiam se aproximar de verdade dos pais para poder eles acompanhar os filhos na escola. Aqui. Bom, no decorrer das nossas conversas com a coordenadora, principalmente com a coordenadora pedagógica, ela colocava a necessidade da gente poder ajudar, a gente perguntando sobre a questão da intervenção, o que nós poderíamos contribuir, e a gente produzir um vídeo no sentido de tentar, né, trazer, fazer essa contribuir com essa aproximação entre família e escola. E a gente produziu um vídeo, mas não no sentido de dizer aos pais o que eles deveriam fazer, mas no sentido de eles refletirem o papel deles acompanharem, né, a rotina dos filhos diante da ideia de que os pais, a família e a escola, elas são um elo, assim, uma articulação fundamental para que a dinâmica da escola possa funcionar, né? E a gente apresentou esse vídeo, mas também a gente refletiu sobre as perspectivas que poderia ser desenvolvida no decorrer de 2022, né? A coordenadora pedagógica, e a gente entendeu que era necessário buscar uma estratégia de aproximação, além do vídeo. O vídeo era apenas uma ferramenta, né, que ela podia usar ou não, que a gente, quando entrega um material desse, elas podem, né, utilizar ou não, não é obrigatório utilizar, mas de buscar aproximação condizente com a realidade que elas estavam vivenciando, né? Muitas vezes a gente entendeu que muitas vezes a escola ela tem uma ideia de que a participação tem que ser a sua maneira, e sem ver, na realidade, as diferenças, né, de realidades existentes, socioeconômicas, que os horários, muitas vezes, são marcadas reuniões ou qualquer atividade que elas possam avaliar que isso faz parte da participação da família, né, pode ser que não contribua para essa aproximação, né? E também criar espaços de participação onde as famílias possam tomar decisões conjuntas com a coordenação, uma vez que a coordenação pedagógica, elas se veem, né, elas se dizem como uma gestão democrática, né? E é um ponto que a gente tivesse como desenvolver mais, tentar refletir que tipo de participação democrática é essa que está sendo, não é, vivenciada, né? Está sendo
gerida na escola que nós fizemos o estágio. Então, tem uma série de questões que a gente poderia, né, pensar, né, até que ponto, né, a situação que elas estavam vivenciando, né, e os aspectos que a gente foi discutindo realmente refletia completamente um tipo de gestão, né, democrática na sua plenitude. Quer concluir, Rafa? Sim, aí a escola, nesse primeiro tópico aqui das perspectivas, no sentido de marcar reuniões para fazer com os pais, eles não entravam em contato com os pais para saber se poderiam comparecer. Era uma coisa assim, no horário que a coordenação queria. Esse segundo ponto aqui, sobre criar espaço de participação, a gente botou no sentido dos pais participarem das atualizações do PPP, do currículo, que isso a gente acredita que elas não tinham noção. Para ser uma gestão democrática, era necessário isso, não apenas chamar os pais para reuniões, para pegar boletins, tinha que ser algo que realmente eles pudessem participar. Concluindo. Pronto, terminamos. Tá certo, então. Obrigada. Obrigada, Socorro e Rafaela. Rafaela, por favor, pode retirar aí a apresentação. Vamos bater palma para as apresentadoras. E eu queria só dizer uma coisa que eu esqueci de dizer antes, mas agora serve para todo mundo que vier, que quando apresentarem, por favor, abram as câmeras, que Socorro abriu agora. Na verdade, eu esqueci. Eu sempre abro. Sim, eu sei. Não me dei conta. Então, agora, pronto, podemos ver as duas apresentadoras, Rafaela e Socorro. Esqueci, Obrigada. desculpa. Não, tudo bem. Mas para as próximas já fica aí a lembrança. E a gente vai fazendo as apresentações para garantir que todo mundo possa apresentar o seu trabalho e depois a gente abre para conversas. Então, vocês fiquem aí, aguardem as interações com o trabalho de vocês. Já tenho aqui umas coisas anotadas. Tá certo? Então, as próximas pessoas que vão apresentar são Laélio e Beatriz, com o trabalho PPP, Renovando para Transformar. Também é uma experiência de estágio em coordenação. Boa tarde a todos. Laélio, tá aí? Calma, professora, que o Laélio estava aqui. Estou só vendo se ele tinha entrado, sim. Deixa eu ver. Entrado. Continua aqui. Tá aqui. Tá até aparecendo aqui. Eu tô aqui, é porque tá aqui. Bicho, aqui tá meio complicado, professor. Assim, pedir desculpas de antemão ao pessoal, porque eu tô aqui só me escondi tanto da bendita Covid que não teve como não me pegar, né? Eu tô aqui à base de pirona, fui um último plantão, aí realmente peguei a bendita, né? Não é fácil. Se eu não tivesse tomado a vacina, eu tinha passado para melhor, viu? Dessa para melhor, mas é isso mesmo, né? Tá certo. Ainda bem que você está vacinado e protegido. Graças a Deus. Fica aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar aqui o início, viu? Pronto, o trabalho é... Cortou lá. E eu que caí ou foi ele? Foi ele. Foi ele. Você pode começar, Beatriz, e depois ele volta e complementa certo. O que você estiver falando. Então, vamos começar contextualizando. A escola é a Escola Estadual Almirante Tamandaré, que fica em Extremóis.
atua desde a década de 80 no município e tem esse nome devido a um almirante, um militar da Marinha, que o Estado decidiu homenagear na época. As modalidades ofertadas são ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e EJA. Ó, Nara vai poder me ajudar, então. Aí, Nara, se eu errar alguma coisa, me ajuda. O público que eles atendem é um público de uma classe um pouco mais abaixo, que a gente tem as classes mais altas, mais abastadas, mas a classe deles são um pouco mais abaixo, não tem tanto dinheiro, tanta condição, poder aquisitivo. E ela possui hoje, em média, pelo menos o que foi passado para a gente, entre 300 e 400 alunos. Foi o que foi passado para nós. Dando a contextualização de onde ela está, atendendo a esse público, o chão em que ela se encontra, por que nós decidimos intervir através do PPP? Gente, o PPP, como todo mundo aqui sabe, ele é um documento que norteia, um documento que é diretriz, garante a identidade da escola. Sendo assim, ele atende, ou então deveria atender, as necessidades dos alunos que se encontram naquela escola. Quando nós chegamos na Almirante Tamandaré, não foi o que a gente encontrou. Começamos a analisar alguns problemas, algumas causas, e não enxergamos um PPP que realmente refletisse a necessidade dos alunos, da comunidade, que refletisse a identidade da comunidade, porque o PPP, o projeto político-pedagógico, ele representa uma identidade para a escola, ele norteia, mas também é a identidade. E a gente não pode esquecer que a escola está sobre esse chão, como eu havia falado. Ou seja, o PPP, como um documento basilar, ele necessita apresentar um caráter democrático, ouvindo, atendendo e representando as pessoas que o constituem. Tanto os docentes, quanto os discentes, quanto os pais de discentes, enfim. Para que assim o processo de aprendizagem se dê de maneira eficaz e para que realidades possam ser transformadas através disso. Por isso que nós colocamos PPP, renovar para transformar. Acontece que o PPP de lá não apresentava esse caráter de democracia, um caráter democrático, e não representava a realidade do chão onde ele se encontrava. E a gente começou a ver que, diante desses fatos, começou a gerar um índice absurdo de evasão escolar, principalmente na EJA. Na Educação para Jovens e Adultos, houve um índice absurdo de evasão escolar, mas também nas outras modalidades, sendo que ela se intensificou com a pandemia. E quando nós entramos no colégio, nós decidimos buscar, estava nesse boom, ainda no fim do que falam que é fim da pandemia, que já estava voltando às aulas presenciais e tal, mas ainda havia esse resquício, porque foram as pessoas que deixaram e que não estavam voltando. Então, a escola estava naquela batalha por correr atrás dos alunos para que eles voltassem, recuperar esses alunos que estavam saindo. E a gente começou a ver a problemática, a gente queria entender o porquê daquilo. E foi aí que a gente começou a pensar, a gente vai oferecer um projeto de intervenção, mas como a gente deveria oferecer esse projeto? Um projeto paliativo ou um curativo? Então, a gente foi atrás da origem do problema. E quando a gente começou a analisar mais a fundo, conforme a gente foi tendo as práticas e os encontros remotos, eu não havia falado, nosso estágio ele foi remoto. Então, quando começamos a realizar os encontros, mesmo que remoto, começamos a perceber determinados indícios que demonstravam a problemática no PPP. E, a partir daí, nós optamos pela intervenção de renovar o PPP através de uma entrevista. Seria feita uma entrevista com toda a comunidade escolar, pais, docentes, discentes, pessoas que trabalham na manutenção, pessoas que trabalham na coordenação, enfim, seria feita com toda a comunidade escolar, para que, a partir disso, a gente pudesse fazer um levantamento e, com esse levantamento, entendêssemos quais as necessidades que eles tinham que não estavam sendo atendidas. Por um exemplo, questão de representatividade.
eles não conseguiam se encontrar, muitos alunos não conseguiam se encontrar nos casos, nas histórias, nas temáticas, nos problemas de matemática. Muitos alunos tinham problemas com questões matemáticas porque não conseguiam compreender. E por que eles não conseguiam compreender? Porque eles não entendiam a realidade que estava sendo falada ali. Então, a gente tinha que trazer para a realidade deles. Com toda essa questão de falta de representatividade, entre muitas outras coisas, a gente conseguiu fazer um levantamento e propor a ideia de renovar o PPP. Com relação às nossas... Alguém falou alguma coisa? Ah, Laeli. Opa, pronto. Só complementando um pouquinho a minha amiga Beatriz, a escola realmente a gente foi no intuito de se despir, né? Realmente, assim, de pré-julgamentos, de qualquer outro tipo. Mas a gente tem uma abertura muito grande, né, por parte da coordenadora, e por isso sentimos realmente a necessidade de contribuir nesse PPP, nesse projeto. E ela foi muito bem receptiva quanto a isso, né? Você via que, de fato, quando você pega todo esse diagnóstico do Almirante, você vê que, de fato, para o Estado, às vezes, esses alunos entram como reprovados, mas que, na sua maioria, há uma evasão, né? Então, não há, dentro dessa perspectiva de um PPP que é altamente obsoleto, desatualizado, essa vivência maior, né? Tanto que o colégio sempre falava em gestão democrática, mas, assim, de fato, muita teoria, né? Muita teoria e assim, a questão realmente do PPP, como ela nos falou, sempre ficava a se fazer, e esse, de fato, né, a escola num bairro, ela foi criada também, tanto que o nome é Almirante Tamandaré, porque é um bairro totalmente, era militar, né, da Marinha, então a perspectiva dela era mais, né, nesse entorno, assim, do pessoal dos filhos dos militares e tudo. Então, ela requer realmente, né, já há muito tempo, acho que 2000, acho que foi feito esse PPP, e altamente desatualizado. Então, eu e Beatriz sentiu realmente, como ela falou, essa necessidade de não, né, de fato, justificar ou imprimir um julgamento, mas de orientar, né, de realmente submeter um projeto vivo, um PPP nessa escola. Pode falar, Bia. Qualquer coisa Interessante foi que intervino. uma dica que a professora Marisa deu, que nós guardamos muito para nós, que a gente não deveria criar a responsabilidade de mudar a realidade da escola, mas sim de auxiliar. Então, nosso projeto de intervenção foi até uma ideia para que eles pudessem aplicar, mas a gente, em momento nenhum, não trouxemos para nós a responsabilidade de a gente tem que mudar, que eu digo em questão de bater de frente. Nós vamos mudar com a nossa prática docente, obviamente, mas não de bater de frente com a coordenadora, que realmente, como o Lélio disse, abriu as portas para nós e fomos muito bem acolhidos. Com relação às nossas considerações finais, eu acredito que essa prática demonstrou muito a importância de você ter uma gestão democrática, uma gestão que se impõe, que não se cala, que não simplesmente aceita, mas que busca encontrar o que está acontecendo ali, o que está falhando na gestão dela, fazer uma autoanálise e uma análise também do espaço em que você está, o que precisa melhorar, como eu preciso melhorar. Então, as gestoras lá foram muito abertas, muito receptivas, mas a gente sentiu essa necessidade de esse despertar, esse feeling de eu preciso trazer uma transformação para o espaço onde eu estou. Então, a gente observou as coisas positivas, obviamente, mas também as negativas, para que não pudéssemos atingir a nossa prática. Só finalizando mesmo essa parte mesmo, né? E da importância desse estágio, de a gente vivenciar o chão da escola, para, de fato, enquanto profissional, enquanto futuro pedagogo, a gente, de fato, ter essa realidade. Que bom seria que os estágios na universidade iniciassem logo, né, na nossa graduação, né? Porque, de fato, a gente podia intervir, discutir as melhores formas de se ver essa relação. Então, assim, de fato, eu acho que é imprescindível, né, na nossa formação enquanto pedagogo, enquanto profissional da educação, o estágio na nossa vida, que a gente vê realmente a realidade. A gente une a prática à questão da teoria, né? É mais essa questão, professora. A gente agradece aí a todo mundo e obrigado. Muito obrigada, boa tarde. Parabéns pela apresentação, obrigada a vocês, especialmente a Laélio, que se encontrando contaminado por Covid, né, ainda em tratamento,
veio aqui contar um pouco para a gente dessa experiência e falar um pouco do que vocês estudaram sobre o PPP e o que viram e fizeram sobre o PPP da escola. Eu passo a palavra agora para o trio Isabela, Renata e Emanuele, que vão também abordar o tema da relação entre a família e a escola, a partir da perspectiva da coordenação. E quero avisar a todas e todos que estão aqui presentes que, quando terminarem as apresentações, eu vou passar um link para registrar a presença de todos e todas, dos que estão apresentando e dos que estão assistindo. Renata, Isabela, Emanuele. Boa tarde, deixa eu passar aqui. Estão me vendo direitinho? Agora sim. Pronto, então vou começar. Prazer te ver. Boa tarde, né? Eu sou Renata, nosso grupo é composto, nosso trio é composto por Isabela e Emanuele. A gente vai apresentar um pouco, né, desse período que a gente conviveu no estágio de coordenação no CEMEI Nossa Senhora de Santana. E levando em conta, né, que a gente teve um período foi remoto, né, foi virtual, e a gente teve reuniões com as coordenadoras de lá, que foram muito bem solícitas, muito solícitas. A gente observou, né, conversando com elas, pelas reuniões e a gente lendo, né, os documentos, a gente observou a dificuldade da relação entre família e escola, da família e escola do CEMEI, né, as famílias dos alunos. E a gente sabe que esse é um tema muito importante, né, é uma relação muito importante para a educação do estudante, porque é uma via de mão dupla, né, essa relação família-escola. Então, visando como é muito importante essa relação, a gente decidiu fazer nosso trabalho, né, em volta disso, e também vendo a atuação da coordenação nesse aspecto. Vou passar. Bom, eu vou continuar a apresentação. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Sim, Emanuele. Muito prazer. Então, a relação família-escola no CEMEI, Nossa Senhora de Santana, ela foi apresentada pelos coordenadores pedagógicos como uma barreira, né? Como algo que elas realmente tinham dificuldade em estabelecer. Durante o período de pandemia, foram criados grupos de WhatsApp, né? E aí eles conseguiram, digamos assim, enviar mensagens diretas para os responsáveis das crianças. No entanto, a realidade da comunidade em que o CEMEI está inserido não favorece muito que haja uma comunicação efetiva, né? Diante de que a maioria dos responsáveis, eles não são alfabetizados, né? Eles possuem ocupações, né, que não garantem uma seguridade social, e aí eles trabalham em jornadas que são longas, e além das jornadas de trabalho serem longas, elas são muito exaustivas. E aí isso interfere muito na participação das famílias nas decisões da escola, nessa parceria, né, entre a escola e a família. E aí eu vou citar aqui o texto, a Assimetria na Relação Escola-Família, que é um texto da Daniela Ribeiro, que ela mostra uma pesquisa que foi realizada na escola pública, né? E nessa pesquisa ela fez a pesquisa com 22 responsáveis de alunos, e ela observou justamente essa realidade na escola, né? Os pais. Quando as mães que participavam, que conseguiam participar, eram mães que não trabalhavam, que tinham a ajuda do parceiro, e aí elas conseguiam participar. No entanto, era uma relação mais hierarquizada, né? Uma relação onde a escola
ela era o local que o filho poderia mudar a realidade que existia ali, e aí ela estava mais numa relação de submissão, ou seja, não havia um posicionamento crítico às questões que surgiam, né, ali na realidade escolar. E aí mostrou, né, a gente pôde comparar através da experiência de estágio, que é realmente isso que acaba acontecendo na relação entre família e escola. Os pais, os professores, para tentar diminuir essas barreiras de comunicação, o que é que eles faziam? Eles mandavam aquele texto escrito, né, com os comunicados que haveriam, né, com informativos de que teriam lições de casa. Os pais, né, aí a maioria dos pais, elas não sabiam ler, não conseguiam acompanhar as demandas, né, e que surgiam no grupo. E aí, para reduzir isso, eles passavam mensagens por voz. No entanto, aí você já tinha o quê? Você tinha tanta mensagem no grupo que aquele pai e aquele responsável que passou o dia trabalhando, quando chegava à noite, acabava se perdendo também diante dessa comunicação. Certo? E aí, dentro desse aspecto, o próprio texto, ele traz que a escola, ela tem que propor algo, ela tem que tomar uma ação para que essas barreiras de comunicação, elas possam ser superadas. O texto, ele traz que é uma função, é o papel do coordenador pedagógico estabelecer, mediar essa relação, não só pontuar como algo negativo, né? Porque não adianta apontar e dizer, ó, eles não participam, mas não propor uma ação que faça com que essas famílias elas se aproximem, certo, da escola. E aí eu vou trazer também só o texto que fala sobre a família e a escola na contemporaneidade, porque ele fala que há uma tendência, né, o texto de Maria Alice Nogueira, e no texto ele diz que há uma tendência, né, de que hajam políticas públicas para favorecer essa relação entre família e escola. Inclusive, eu acredito que esse estágio que a gente está fazendo, né, é muito importante, porque quando a universidade se aproxima da escola, né, às vezes eles estão tão tomados com as demandas de conteúdos, de passar conteúdos, de problema. Foi um período assim bem tumultuado, né, que muita gente adoeceu realmente, tanto quem não adoeceu fisicamente, adoeceu mentalmente, né, devido à pandemia. E aí, quando a gente se aproximou, né, quando a universidade entrou ali em contato com a escola, a gente fez como é que eu posso dizer, uma proposta de uma comunicação mais acessível, que foi a utilização de imagens, de imagens utilizando recursos visuais, ou seja, vai haver aula na sala, então tem lá o professor na sala de aula e os alunos nas carteiras, porque ali, se aquele pai que passa o dia trabalhando, quando chegasse à noite, aquela uma de mensagem no grupo, mas ele ia lá, abre aquele cartazinho, aquele informativo e vê, né? Então, opa, tem aula. Então, dentro do, digamos, vai haver uma tarefa de casa. Aí a gente fez a proposta, né? E aí colocou uma casinha, o desenho de uma casa, e dentro dessa casa um caderno. E aí os pais, eles conseguem acompanhar melhor, né? E entender, tem tarefa de casa. E aí fez a tarefa, ou seja, uma forma de facilitar, né? De realmente romper com essa barreira de comunicação que estava acontecendo dentro da escola, né? Pelo menos diminuir minimamente esse problema. E aí, dentro do papel da coordenação, a gente vê isso, né? Propor medidas, tomar uma atitude, não só pontuar o que está acontecendo, mas ter uma prática, né? Que vá fazer com que seja eliminada essa barreira. Aí eu vou finalizar minha fala aqui. Bem, diante disso tudo que foi discutido, nós podemos concluir que, para quebrar essa barreira de comunicação entre a família e a escola, eles precisam estar em comunhão. Comunhão de ideias, comunhão de ações, de propósitos, porque quando eles se unem, eles formam uma rede de apoio e incentivo para esse aluno. Só que a gente sabe, a gente vê na prática e
quando é discutido, que não é tão fácil assim manter esse elo de aproximação. Então, como o Manu falou, é preciso que a coordenação ela haja, que seja uma gestão democrática, onde a comunidade escolar, as famílias, tenham voz para propor ideias, melhorias, a coordenação promova estratégias que aproximem essa família, como foi o exemplo dos cartazes que nós produzimos, e que sempre que houver a necessidade, adaptações sejam feitas, para que essa comunicação ela seja constante. Então, é de extrema importância que a coordenação intervenha também. É isso. Obrigada, meninas. Parabéns pela apresentação. Muito bom. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, vamos dar continuidade aqui. E as próximas a apresentarem são Anália, Celine e Noara, com o trabalho A Construção Significativa para um Trabalho Coletivo no Ambiente Escolar. Boa tarde, gente. Como a professora Marisa falou, o nosso trio é formado por Anália, Celine, que sou eu, e Noara. Celine, se puder, liga a câmera. É que eu tô com a internet ruim, professora. Aí pode ser. Enfim, a gente realizou o estágio de Gestão e Coordenação Pedagógica no Centro Infantil Romana Santiago, que fica localizado em Maús, Parnamirim. E aí, nosso estágio aconteceu de forma remota e a gente escolheu como tema a construção significativa para um trabalho coletivo no ambiente escolar. Né? E a gente pôde relacionar um pouco da teoria com a prática, né? Do que a gente viu em sala de aula com a prática do estágio. E aí, durante o estágio, a gente percebeu que a escola desenvolve um trabalho baseado na gestão democrática, onde todo mundo participa, onde todo mundo se ajuda, pode expor suas opiniões. Realmente há um trabalho coletivo, né? Todos se empenham em busca de atingir uma educação mais acessível e de qualidade para os alunos. E aí as meninas vão dar continuidade. No ar? Boa tarde, pessoal. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Eu me chamo Noara. Vamos dar início agora, né, às reflexões que tivemos em relação ao nosso estágio, né? Inicialmente, como o nosso tema foi a construção significativa do trabalho coletivo no ambiente escolar, inicialmente, a gente viu a necessidade de saber, primeiro, o que é trabalho coletivo. Dentro das aulas que a professora Marisa já tinha informado para a gente, dentro dos textos também, um deles foi o texto de Fusari. Se eu estiver falando errado, aí vocês me corrigem. E nesse texto, tem sim o conceito do que é trabalho coletivo, que é bastante interessante a gente saber, né? Nós, como futuras coordenadoras, se Deus quiser, né? Como futuros professores, temos que saber, né, o que significa o trabalho coletivo. O trabalho coletivo é um trabalho realizado por um grupo que tenha um compromisso com a causa da democratização, né? E o trabalho coletivo, ele contribui para assegurar o acesso do aluno à escola, né? Fusari fala isso. E o que a gente vem trazer com isso? A gente primeiro fez um questionamento. Será que o Centro Infantil Romana Santiago realiza um trabalho coletivo? E a resposta que tivemos em relação
as nossa vivência lá é que sim, eles realizam sim um trabalho coletivo. E para justificar essa nossa questionamento, essa nossa afirmação de que sim, realizam um trabalho coletivo, vimos outros textos, além do de Fussari, e eu vou estar falando aqui para vocês. Por que o Centro Infantil realiza um trabalho coletivo? Inicialmente, verificamos que existe, sim, um lado entre os funcionários. Então, ao existir um trabalho articulado entre os funcionários, a gente pode ver que existe esse trabalho coletivo, pois o desenvolvimento de um grupo em direção à coletividade demanda de seus integrantes. Então, se esses funcionários estão articulados, estão se entendendo, com certeza o trabalho coletivo virá. É importante também entendermos que esse trabalho coletivo não é uma exigência, por exemplo, do Estado, né? Não é uma coisa que venha informar assim, vocês como professores, educadores e coordenadores, enfim, precisam estar articulados. Não. Mas é algo que a gente vê com vivência não só para dentro da nossa profissão, mas como para a vida. A gente precisa se dar bem com as pessoas que trabalhamos, né? E precisamos, sim, respeitar cada um deles. Continuando, outra coisa que a gente percebeu é que dentro do centro infantil existe, sim, sim, um ambiente democrático. Por que é um ambiente democrático? E por que esse trabalho coletivo está associado a isso? Bem, todos podem expor suas ideias e objeções, sabendo que serão ouvidos. E só existe lugar de trabalho coletivo quando o ambiente é democrático. Isso não sou eu que estou falando. Se a gente pegar o texto, o trabalho coletivo na escola, que a professora Maisa colocou lá no cigarro, a gente vai ver que Alonso, quem falou isso foi Alonso, né? Então, é importante, sim, termos um ambiente democrático para ver um trabalho coletivo, para ver a construção desse trabalho. Além disso, as normas e regras devem ser cumpridas pelos funcionários, pelo corpo docente, como um todo. Por quê? Através das normas e regras que sendo cumpridas, a gente consegue Noara, cortou a sua transmissão. Talvez seja melhor desligar a câmera, infelizmente, para melhorar. Mas se tiver... Celine e Anália, se Noara tiver tido a conexão interrompida, vocês podem dar, por favor, continuidade, tá? Certo, como Noara ia falando, a gente pode observar com as leituras dos textos que aconteceu anteriormente, com a nossa prática docente, nós vimos que a escola, ela de fato... Voltou, Noara? O microfone. Voltei, meu computador desligou, coisas que acontecem na pandemia, né? Com o trabalho. Se Deus quiser, próximo semestre vai estar todo mundo presencial, que eu não aguento mais. Sim, voltando aqui, só para finalizar essa questão. Certo. O último ponto que a gente pode falar em relação a isso para justificarmos o porquê do trabalho coletivo dentro do centro infantil seria a ampla clareza sobre a unidade escolar. A gente viu com a coordenadora que ela tem um entendimento a respeito do que acontece dentro da unidade escolar que ela coordena. Ela percebe, sim, que existem alguns problemas, ela percebe que existem situações a serem resolvidas, problemas até bem básicos, que precisam ser resolvidos, e ela busca, junto com o corpo estudantil completo, realizar uma solução para esses problemas. Ela entende que existem e que ela tenta
e que ela tenta solucioná-los da melhor maneira. E essa questão da ampla clareza sobre a unidade escolar, não sou eu que estou dizendo, né, que é uma justificativa do trabalho coletivo, e sim Fussari. Fussari também diz que é um dos meios, na verdade, uma das exigências do trabalho coletivo seria isso. Aí agora vamos concluir com a Anália. Em relação às nossas considerações finais, o estágio nos permitiu que a gente fizesse relação com o que a gente já tinha estudado anteriormente, então a gente pôde fazer essa relação de teoria com a prática, o que a gente pôde perceber no campo da escola. Com os aprendizagens com a gestora, a gente entendeu a importância de reconhecer e saber lidar com as opiniões diferentes. O CMEI, os professores e a coordenação, eles são muito presentes nessa questão de opinião, então todos estão se ouvindo e conversando entre si em prol de algo, né, que seria essa educação de qualidade para as crianças. E a importância de desenvolver esse trabalho coletivo, né, o trabalho da escola, a gente pode ver que ele é muito bom. E o porquê dele é bom? Porque a gente conseguiu enxergar que a comunidade escolar ela é muito unida, e principalmente a equipe da escola. Então, foi algo que a gente pôde observar muito bem durante entre novembro e dezembro sobre o nosso estágio. E é isso. Parabéns, meninas. Muito bom, apesar das traições das tecnologias, que sempre são traidoras. Eu peço perdão, tá, professora, por isso. Coisas que a gente já se acostumou a viver, né, nesse período remoto aí. Que, como diz você, tomara que acabe o mais rápido possível. Vou passar a palavra agora para a Ariana, que já abriu a câmera, João Vitor e Nara. Mas antes queria anunciar aqui a presença da professora Aniceta, que foi supervisora de estágio também, de um dos estágios de coordenação. Então, bem-vinda, professora, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada, professora Marisa. É um prazer estar aqui e estar participando dessas demonstrações, né, de estágio das meninas. Pode começar, professora? Pode. Tá, obrigada. Primeiro, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todas as pessoas presentes, as que estão assistindo. Nós somos Ariana, no meu caso eu sou Ariana, João Vitor e Nara, somos o trio que fizemos estágios no IFRN, campus Cidade Alta, Rocas. E nosso trabalho tem como título Gestão Democrática no IFRN Cidade Alta, Unidade Rocas, a participação da equipe escolar na efetivação do trabalho democrático. Teve como professora orientadora a professora Marisa e supervisora de estágio Giovana Galê. Pode passar. Bom, agora com relação à discussão e à reflexão que nós fizemos a partir dessa experiência de estágio, a gente acha necessário fazer uma breve conceituação do que entendemos a partir das ideias de alguns autores sobre gestão democrática. E os autores são Faro, 2016, Santos e França, 2009. E a gestão democrática, pelo que a gente estudou, tanto na disciplina, quanto através desse estudo que a gente fez, a gente compreende que gestão democrática envolve a descentralização do poder de decisão em uma instituição e também envolve a participação de todos os atores que compõem a instituição escolar e a comunidade escolar nas decisões, nas reflexões, nas deliberações e, como eu já disse, nas decisões, né? E essa participação, que é algo que a gente observou durante o estágio,
e que a gente também já discutiu, tanto na disciplina de gestão quanto nessa de estágio, que é uma participação que não é passiva, não é meramente estar ali, mas é uma participação ativa, que envolve, de fato, a decisão, a reflexão e a construção coletiva. Agora eu passo a palavra para a Nara. Olá, boa tarde. Professora, peço desculpas por não poder ligar a câmera, porque eu estou em ambiente de trabalho, estou em sala de aula. Sim, sobre a questão da identificação da gestão democrática dentro do IFRN. A princípio, nós participamos de algumas reuniões denominadas de RPs, que são reuniões pedagógicas semanais, nas quais a gente participou da discussão do calendário escolar, do retorno gradual das aulas e da aprovação da retomada dessas aulas. Todas essas reuniões houveram discussões... Licença, professor. Todas essas reuniões houveram discussões sobre as medidas de segurança a fim de garantir essas medidas, né, sobre esse retorno. E quem participava dessas reuniões? Quem participava dessas reuniões, como a Ariana explicou sobre gestão democrática, era todo o conjunto escolar. O conselho escolar, o colegiado da diretoria acadêmica, o colegiado dos cursos técnicos e superiores. E, a respeito dessas reuniões, destaca-se a ETEP, que é a Equipe Técnico-Pedagógica. Ela que mobilizava os demais setores para acontecer essas reuniões. E com relação a essa mobilização desenvolvida pela ETEP, a título de exemplo, nós podemos citar as reuniões nas quais os docentes, os discentes e os demais grupos que compõem a comunidade escolar realizavam discussões em torno da possibilidade do retorno, que foi algo bem discutido. Eu acho que a gente participou de umas 5 reuniões nas quais a gente discutiu sobre essa retomada das aulas. Sempre com prós e contras, e como a Ariana bem falou sobre esse ambiente da gestão democrática, os diferentes atores que apresentaram a sua posição quanto ao retorno das aulas entram em acordo nesse ambiente democrático. E a gente notou também que sempre há espaço para concordâncias e discordâncias. Nem todos os professores, discentes concordavam com a volta, e foi havendo reuniões para discutir até que entrassem em um consenso para melhor garantir esse retorno. Agora eu vou passar para a Vitor. Pronto, aí a gente já vai finalizando a nossa apresentação, né? A gente ressaltou aí nas nossas considerações finais que o campus Cidade Alta, a unidade Rocas, lembrando uma coisa, que o nosso estágio, gente, ele foi realizado um período remoto e o outro finalzinho já presencial. Então, a gente teve aí umas vivências de forma diferente. A gente também queria considerar que as nossas observações, elas não se apresentam como uma análise fechada, ou seja, elas não são verdades únicas. Pelo contrário, foram apenas observações que a gente conseguiu identificar enquanto estagiários num determinado período que a gente acabou realizando, que acabou identificando a gestão democrática, tanto o seu trabalho coletivo. E aí a gente também consegue entender que essa gestão democrática foi identificada por intermédio do que a gente vivenciou e do que foi praticado no contexto do IF. A gente também encontra vários aspectos que indicam a gestão democrática e participativa. A questão que as colegas já mencionaram anteriormente favorecem a participação de todos os sujeitos que compõem a escola na sua totalidade. A gente quer destacar, de fato, que a participação dos colegiados, dos professores, dos servidores, até mesmo das assistências estudantil, eles auxiliam mesmo para esse funcionamento desse ambiente escolar. Além disso, a ETEP, que a Nara já bem mencionou, a equipe técnico-pedagógica, que foi onde a gente teve mais contato, juntamente também com a diretoria acadêmica, permite que esses setores
eles proponham soluções que possam possibilitar que estejam sempre em comunicação e que eles acabem também utilizando estratégias e táticas que facilitem esse debate de decisões coletivas, e a gente começa a entender que reforça esse envolvimento de todos os segmentos, né, nesse processo de participação e decisão. Ou seja, a gestão democrática ela é, de certa forma, efetivada na medida em que a gente permite haver esses debates, essas apresentações de ideias, discussões, para solucionar alguma problemática, e a gente consegue identificar também uma pluralidade de ideias e até pensamentos divergentes. A gente também identificou que nessa trajetória do estágio, enquanto professor mesmo em formação inicial, é de suma importância a participação da equipe escolar como um todo nesse processo dessa efetivação da gestão democrática, porque esses efeitos dessa participação nesse processo de tomada de decisão, ele acaba sempre beneficiando esse bom gerenciamento assim, das ações que foram realizadas no campo, no sentido de buscar soluções que certamente era para solucionar possíveis problemáticas e até mesmo dar condições de voz ativa e participativa para toda a equipe escolar como um todo. Obrigado, acho que é isso. Certo, pessoal. Obrigada, parabéns pela apresentação. 2 minutos antes do tempo mínimo, do tempo máximo, aliás, desculpa. E passo a palavra agora para o próximo trio, formado por Ana Cláudia, Jussiele e Marília, que vão falar sobre a coordenação pedagógica, relação teoria e prática numa escola de ensino médio integral. Ainda não está em tela cheia. Agora. Boa tarde, gente. Apareceu agora, né? Bom, meu nome é Ana Cláudia, somos Ana Cláudia, Marília e Jussiele. Nós redirecionamos o nosso tema para reflexões sobre a sobrecarga no trabalho do coordenador pedagógico, pois foi uma questão muito presente, né, que nos chamou bastante atenção durante toda a nossa experiência de estágio. Então, o nosso estágio ele foi realizado no Colégio Estadual do Ateneu, Norte Rio Grandense. Ele se caracteriza como um colégio de ensino médio em tempo integral, foi feito de forma presencial, e nele tivemos a oportunidade de acompanhar e contribuir durante 10 dias na rotina e nas diversas atividades realizadas por lá. E percebemos que durante todo esse período, as diversas funções da coordenadora pedagógica, que estava a todo momento sobrecarregada com as demandas do colégio e comunidade escolar. Então, foi muito forte para a gente isso. Todos os dias a gente via a coordenadora correndo, fazendo de tudo, tanto que às vezes não tem nem muito tempo para parar e conversar com a gente. Então, inclusive, ao questionarmos para ela, né, sobre suas atribuições, ela nos responde que há uma grande diferença entre o que deveria fazer e o que realmente faz. Em sua prática, ela faz um pouco de tudo, né? Desde os primeiros socorros até o atendimento emocional dos alunos, né? Que é uma grande demanda por ser um colégio em tempo integral, com jovens e tudo mais. Tem uma grande demanda também na questão da organização dos horários. Então, quando falta algum professor, é ela que tem que dar um jeito e organizar os horários. Além disso, vimos bastante ela fazendo mediações de relações interpessoais, conversas com pais e alunos, resoluções de questões burocráticas e mediações de conflitos. Em uma das nossas conversas, né, ela nos contou que há 3 coordenadores de área, eles são professores, né, que ajudam ela e acompanham mais de perto o planejamento e as reuniões com os docentes, pois ela não consegue participar de todas as reuniões por não ter tempo, mas envia representantes com suas ideias e propostas. Muito do seu tempo, como eu já falei, é destinado ao atendimento aos estudantes. Dessa forma, a rotina dela consiste em exercer as mais variadas atividades, né, que foi reforçado também nesse período de pandemia. E, diante disso, percebemos que várias vezes ela se tornava o faz-tudo, né, e isso se mostrou ainda mais real quando um dos alunos nos relatou que, sem ela, a escola desaba.
Então, percebemos que a coordenadora ela buscava realizar um trabalho voltado aos objetivos pedagógicos e dentro de suas reais funções, ela reconhecia, mas a instituição ela acabava recebendo diversas demandas da escola, que é repleta de urgências e imprevistos. A partir disso, nós buscamos refletir sobre a sobrecarga no trabalho do coordenador pedagógico, pois defendemos que é fundamental pensar sobre essa temática, que é muito comum nas escolas, né, ver os coordenadores estarem à frente de tudo o que acontece e não tendo tempo e espaço, né, para desenvolverem algumas funções de forma mais reflexiva. E problematizar, né, esse papel que, na prática, diante de tantos obstáculos, pode perder a sua essência, pois sem um norte definido para as suas ações, por mais que esse profissional ele se esforce para atender às diversas demandas do trabalho pedagógico, pouco contribui para um processo educacional transformador. Mas nós vamos dar continuidade. Como a Ana falou, boa tarde, né? Como a Ana falou, realmente no decorrer de toda a experiência do estágio, nós fomos acompanhando todo esse processo da coordenadora, do trabalho dela, e nós entendemos que, de fato, esse contexto ele acaba tendo um excesso de atribuições, e isso leva ela a gerenciar muitos assuntos da escola, os mais diversos assuntos, e com o passar dos dias, nós fomos percebendo a importância de ser um profissional flexível e intencional, para poder desempenhar todas essas atividades do dia a dia que são repletas de imprevistos, né? E, além disso, nós acreditamos que é fundamental buscar uma formação específica para orientar o trabalho que é desenvolvido, porque, por mais conturbado que aquele ambiente possa ser, tem dias que ele estava bem conturbado. Então, por mais conturbado que ele possa estar naquele dia, é necessário que ela tenha uma clareza, né, de qual a sua função para ela poder realizar um bom trabalho e diminuir essa sobrecarga de uma forma que ela não perca de vista sua real função. E, diante dessas circunstâncias, nós também percebemos a falta de tempo dela para lidar com assuntos que eram destinados à função de coordenadora, porque ela, na maior parte do dia, por estar envolvida com essas outras demandas da escola, que a Ana já citou acima, né, no início da nossa apresentação, isso acabou por muitas vezes fazendo com que ela, até com a gente, ela não conseguisse se reunir com a gente, porque muitas vezes nós tivemos conversas e orientações interrompidas por outras pessoas, né, que fazem parte da escola, tanto por alunos quanto pais e professores, porque enquanto ela estava com a gente, chegavam outras demandas, então ela sempre tinha que interromper. E sobre esse assunto, nós trazemos essa citação, né, que diz que, em muitos casos, o coordenador pedagógico, ele se propõe a realizar um trabalho voltado aos objetivos pedagógicos da escola, mas isso pode acabar distanciando ele da sua real função para atender outras demandas da unidade. Nós vimos isso acontecer muitas vezes. E também, muitas vezes, ela estava, por exemplo, organizando uma reunião. Daí ela tinha que parar porque chegou alguém com outra demanda. E outra coisa que nós notamos lá é que o PPP da escola, ele se encontra em construção e ele se mantém o mesmo desde 2016. Então, isso a gente acredita que é algo que deve ser pensado, pois esse documento ele vai nortear, né, o trabalho, as práticas pedagógicas que serão realizadas dentro da escola e vão ajudar ela a manter o foco sem sair da sua real função. Agora, Jussiele vai falar. Então, né, a partir dessa nossa experiência, né, de estágio, foi possível concluir que a coordenadora, ela cumpria, né, esse papel de liderança dentro da escola, né, e ela estava sempre aberta ao diálogo, né, com todos, sejam alunos, professores, né, pais, funcionários, e por ter essa boa relação, né, com todos, era sempre procurada, né, para resolver as mais variadas situações e problemas ali no cotidiano da escola. E o que causava uma certa, assim, sobrecarga, né, no seu trabalho e causava também um desvio da sua função, né, porque eram problemas que iam além do seu papel ali, né, de coordenadora. E essas inúmeras atribuições, né, direcionadas à coordenadora acabavam atrapalhando no desenvolvimento do seu trabalho pedagógico, né, como, por exemplo, a construção do PPP, né, como Marília mesmo citou, que desde 2016, né, que ele se encontrava em construção,
e também a questão da formação de professores. Então, ela dedicava tempo a outras exigências e acabava que não sobrando tempo para desempenhar a sua função, né? Portanto, a gente acredita que é de extrema importância a formação específica desses profissionais, né? Pois irá proporcionar um trabalho de qualidade, né? Em que eles conseguirão articular tudo o que aprenderam, né, durante o seu processo de formação e os desafios da rotina escolar mesmo, né? Além disso, a gente compreende também que esse profissional não deve ser visto como alguém que tem resposta para todos os problemas que vão surgir ali, né, no contexto da escola, e que o trabalho democrático, né, o trabalho coletivo, ele contribui para que todos se ajudem mutuamente, né, de modo que não haja tanta sobrecarga de trabalho, né, para nenhum dos sujeitos envolvidos. E, por fim, a gente destaca que o coordenador pedagógico ele deve desenvolver uma prática reflexiva, mediadora, incentivadora, né, dentro da escola, para que se tenha uma educação de qualidade. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção. Parabéns, meninas. Muito bom, obrigada. Oi, Ana, pode falar. Não, era só das referências que eu colocou no final. Ah, sim. Estavam aí na tela, né? As referências que vocês usaram. Muito bom. E agora vamos para a nossa última apresentação de hoje, que marca uma diferença em relação às outras apresentações, porque é um trabalho que vai tratar do ensino fundamental, dos anos iniciais no ensino fundamental, e um relato de vivências da prática de Cíntia Carina Rodrigues. Oi, professora, eu vou colocar aqui para apresentar, tá? Tá certo, Cíntia. Apareceu? Apareceu. Aí. Isso, tá tudo aí. Ok, vou começar. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Cíntia Rodrigues, né? Eu sou aluna do curso de Pedagogia da UFRN, presencial, e eu vou falar um pouco sobre as minhas vivências, né, no estágio supervisionado do ensino fundamental anos iniciais. Eu estou concluindo o curso agora esse semestre, e eu estava muito receosa e insegura, né, em fazer esse estágio, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ter contato de sala de aula com esse segmento, né, com o ensino fundamental. E aí, meu estágio, ele foi... Eu vou falar um pouco sobre as minhas vivências, né, no estágio. E o meu estágio, ele foi feito na Escola Municipal Professor Antônio Severiano, que fica localizada no bairro de Neópolis, aqui em Natal, numa turma do 5º ano, no 5º ano B pela manhã. E aí o estágio foi desenvolvido nos meses de novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022, porque tivemos aí uma greve no meio do caminho, né? E aí ele foi feito de forma presencial, e a escola, ela atende alunos do 1º ao 9º ano. A escola, ela possui uma rotina para todas as turmas, né, que as aulas se iniciam às 7 da manhã, então de 7 às 9 as crianças têm aula, das 9 às 9h20 eles têm um intervalo para lanchar, é mínimo esse tempo, né, e de 9h20 às 11h20 eles têm aula novamente, então são 2 blocos de aula de 2 horas cada. Eu comecei o estágio fazendo uma observação participante, então eu observei toda a rotina da turma, e minhas participações nas aulas, né, nesse primeiro momento, elas se deram basicamente auxiliando os alunos a responderem às atividades propostas pela professora da turma. Além disso, eu também acompanhei a aplicação da Prova Brasil, que aconteceu na escola, inclusive na turma. Fiz planejamento de regência junto à professora, conversei com a direção para conhecer melhor a escola e o público atendido, e fiz regência na turma,
por meio de um plano de aula e 2 sequências didáticas. A primeira sequência didática foram 2 dias, que eu assumi a turma totalmente, né, no período todo de aula. E na segunda sequência didática foram 4 dias. Vou passar aqui. Então, além da observação participante, eu também fiz regência na turma, né? Como eu falei, por meio de um plano de aula e 2 sequências didáticas. Então, a professora da turma foi quem determinou os componentes que eu iria trabalhar, que no caso foi História, Português e Matemática, e os conteúdos também a serem abordados a partir dos conteúdos trazidos no livro didático da turma. Então, como plano de aula, eu trabalhei as religiões de matrizes africanas, né, dialogando sobre a liberdade de profecia de fé, a tolerância, o respeito às religiões, a influência dessas religiões na cultura, na nossa cultura, né, não só das religiões, mas da cultura africana, na nossa cultura, a influência, e a influência também dessas religiões de matrizes africanas, não só na cultura, mas também nas manifestações culturais brasileiras. Eu utilizei, inclusive, um livro que trazia a história do maracatu, né, muito popular em Pernambuco, e é bem ligado à questão do candomblé, né, da religião do candomblé. E aí, por fim, né, nós fizemos o estudo de palavras de origem africana que estão presentes no nosso vocabulário por meio de um bingo de palavras africanas. E aí, como eu percebi aí já, esse foi o plano de aula, né? E aí, partindo para as sequências didáticas, como eu havia percebido que os alunos, na rotina deles, eles não possuíam muito tempo para brincar, e por acreditar, né, que a brincadeira deve fazer parte da vida de todos, em qualquer idade, então, na regência, subsidiadas pelas 2 sequências didáticas, eu procurei incorporar momentos lúdicos e de brincadeiras. Então, as aulas da regência, eu sempre procurei começá-las com o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o conteúdo que ia ser trabalhado no dia. Então, com os alunos, eu consegui trabalhar a literatura de cordel na sua origem, características, estrutura e suporte, fazendo uma atividade de caça-palavras, montagem de texto fatiado respeitando essas características e estrutura, e uma oficina de estilogravura. Tem até aqui a imagem, né, da oficina das crianças fazendo a produção delas aqui, da estilogravura, para tentar aproximar os alunos, né, dessa ilustração, do texto em si, né, da literatura de cordel. E aí, posteriormente, eu trabalhei o texto narrativo na turma, na sua função, estrutura e elementos, realizando atividades de produção e interpretação de texto, e estudo da escrita e uso de algumas palavras homófonas a partir dos textos narrativos trabalhados em sala. Por fim, na matemática, eu trabalhei a divisão de números naturais, por meio de resolução de problemas, por meio de bingo, de brincadeira com baralho, de manipulação de material concreto, porque eles estavam com muita dificuldade de entender a ideia da divisão, então eu trabalhei com balinhas, com material dourado, fizemos atividades de resolução de operações matemáticas de divisão, e também utilizei o dominó da divisão. Como é que está meu tempo, professora? Está tranquilo, né? Então. Está tranquilo, você tem mais de 4 minutos. Então tá certo. Então, gente, já vou partir para a conclusão, né? Foi uma experiência muito rica, como eu falei, durante o curso eu não tive a oportunidade de estagiar no estágio remunerado, né, que a gente chama. Eu só tive a oportunidade, de fato, de fazer os 3 estágios obrigatórios. E aí eu concluí que juntos, né, nós mobilizamos, partilhamos e construímos conhecimentos essenciais, né, buscando a aprendizagem significativa dos alunos, sobretudo ultrapassando os limites do livro didático, que é aquela coisa, né, na turma estava muito voltado para isso, né, por mais que a professora tentasse sempre transcender ele, mas sempre iniciava
seguia meio que o livro didático, né? E aí, por mais que a gente, na nossa regência, tenha, vez ou outra, iniciado a partir de uma imagem, eu iniciei lá a literatura de cordel a partir de uma imagem que o livro trazia, eu tentei sempre ultrapassar o limite do livro, né? Utilizando estratégias metodológicas e atividades diversificadas para o trabalho com os conteúdos. E também trazer a ludicidade, né, para promover o jogo em sala de aula, já que eles tinham tão pouco tempo, esses 20 minutos que eles têm de intervalo na rotina, mal dá tempo de comer, né, de lanchar. E aí, respeitando sempre o contexto escolar, a realidade e a necessidade de aprendizagem dos alunos. Eu acho que foi isso. Aqui eu trago algumas referências e muito obrigada. Parabéns, Cíntia. Obrigada pela apresentação. Muito bom. Antes de passar a palavra para vocês, eu queria fazer um panorama, assim, primeiro, explicando um pouco a diferença dos dois estágios, e uma coisa que eu comentei aqui com a professora Aniceta no chat, que temos uma mudança aí recente no currículo do curso de pedagogia, que trouxe o estágio em coordenação para ser feito como o primeiro do curso, no 6º período. Com a ideia de que seria a oportunidade dos estudantes terem uma visão geral da escola, primeiro, para depois adentrar na sala de aula da educação infantil e, por último, do ensino fundamental. No currículo anterior, que é o currículo de Cíntia, isso é o contrário, né? Começa com a sala de aula e termina com o estágio em coordenação. E também uma diferença, assim, estou falando mais também para aqueles e aquelas que estão aqui e ainda não cursaram nenhum estágio ou estão cursando outros estágios para além do estágio em coordenação, que a proposta da apresentação das estudantes do estágio em coordenação era que tivessem trabalhassem um tema que foi um tema de destaque durante a vivência do estágio. Então, mais do que contar o que aconteceu no estágio, foi esse o objetivo, né? Ter um foco de uma questão significativa da experiência do estágio para trabalhar um pouco mais, aprofundar, discutir, problematizar. Então, quero parabenizar todos, porque vejo que essa problematização foi assim uma característica, né, de todas as apresentações, e da possibilidade, da oportunidade que vocês tiveram de refletir sobre o que estavam vivendo no estágio e também refletir sobre o próprio trabalho e função da coordenação, assim como Cíntia teve a oportunidade de viver e refletir sobre o papel de professora dos anos iniciais, né? E queria ainda destacar uma coisa que Vitor disse e que eu acho que vale para todos, né? É uma primeira aprendizagem para quando a gente começa o estágio, que é saber que o que a gente vai viver ali é um recorte daquela realidade, né? Uma parte, um pedaço de um mundo e de um universo de pessoas que já possuem ali uma relação, um trabalho que vem de muito antes e vai continuar para depois
da presença de vocês como estagiárias e estagiários e de nós como professoras orientadoras de estágio, né? Me marca também bastante transversalmente em todas as apresentações a questão da gestão democrática, né? Como ela é um desafio. Mesmo para quem não tomou a gestão democrática como seu foco, essa questão aparece em todas as apresentações e é algo que chamou a atenção de alguns por ter conseguido, considerado que viveram, né, alguns aspectos da gestão democrática e outros por terem conseguido problematizar a ideia de que, muitas vezes, a gestão democrática está no discurso e, às vezes, até por escrito no PPP da escola, mas, na prática, ela é um desafio cotidiano, né? E fica esse desafio aqui para todos vocês e todas vocês que daqui a pouco vão adentrar na escola como profissionais e espero que tenham tomado gosto aí nessas experiências pelo trabalho da coordenação e Cíntia pelo trabalho da docência em sala de aula, né? A docência a gente entende que é todo o trabalho da pedagoga e do pedagogo, mas tem diferentes lugares, né, dessa docência acontecer na coordenação, na regência e em contextos também não escolares. Então, quero deixar a palavra agora com vocês. A Niceta está se colocando aqui no chat, mas, por favor, se quiser, abre o microfone e fale. E também quem ouviu as apresentações, se quiserem fazer alguma pergunta para os grupos que apresentaram, quem quiser fazer algum comentário, quem já apresentou um complemento, inscrevam-se aí ou abram o microfone, levantem a mão, enfim. Eu só queria fazer uma pergunta. De todos os trabalhos, só o nosso que foi remoto, não foi? Tô com problema na garganta. Não. Todos foram... Não, acho que a maioria dos que apresentaram aqui foram remotos. E Vitor, Ariana e Nara, que fizeram no IFRN, fizeram parte remoto e parte presencial. Cíntia foi presencial. E aí eu tenho uma pergunta para todos, né? Inclusive para nós. Né? Assim, e do sentimento que eu tenho, sabe? Eu fiquei com um sentimento não muito bom de ter feito esse estágio remotamente. Né? É como se faltasse alguma coisa do nosso olhar mais aproximado daquela realidade, de perceber a dinâmica sem ser a partir da própria fala das nossas interlocutoras, né? Então, até para apresentar o trabalho, eu fico travada, porque como se eu não estivesse acreditando no que eu estava falando, do que eu estou refletindo. Né? É uma coisa que eu não consigo ir bem. Eu acho que isso não dá tempo para a gente refletir dentro do trabalho, porque é um trabalho muito curto, de 4 páginas apenas, mas assim, é uma coisa que me traz um sentimento de que alguma coisa me faltou. Não estou dizendo que os outros aconteceu isso, mas a mim, né? Eu vejo aquilo que você está dizendo, que, embora a gente não focou, por exemplo, na participação democrática, né? na gestão democrática participativa, né? Realmente ele é um elemento muito presente no nosso trabalho também, mesmo a gente não tenha sido foco, porque é exatamente a falta de uma vivência mais democrática na prática delas, né? Que fica muito mais no discurso, porque as ações elas não correspondem exatamente àquilo que está no discurso. Né? Então, os problemas que são enfrentados, por exemplo, na relação família-escola, demanda também desse elemento, de um ponto, né, que a gente vê que não é tão, digamos,
não está tão aprofundado na concepção das próprias gestoras e da coordenadora. É como se aquilo tivesse ainda num plano muito, ainda sem estar internalizado para que aquilo seja realmente vivenciado, né? Porque também demanda, eu acho que também uma reflexão de conhecimento, de teorização, de apropriação dessas categorias todas, que uma vez apropriada, eu acho que mais facilmente poderia ser vivido nessa construção desse projeto que se diz, né, democrático participativo. Né? E não basta, a gente entendeu que não basta só, né, buscar estratégias, né, como vídeo para convocar para reunião. É preciso que tenha realmente um ambiente em que possa haver uma participação de decisões, do fazer também essa escola acontecer. Socorro, você tocou num ponto importante, que é a questão do estágio em formato remoto, né? Nós passamos aí 2 semestres inteiros com o estágio sendo feito apenas em formato remoto. E 3 semestres, 21, 21, 2 e 21 e 2 e 21. Neste 21, 2, a gente teve essa oportunidade de abrir a possibilidade do trabalho remoto, do trabalho presencial também. Mas a gente, como grupo de professoras e professores de estágio, demoramos muito a tomar a decisão de que poderia ser feito o estágio em formato remoto, lá em 2020, justamente porque a gente já antevinha, né, já percebia, já sabia de todas as limitações que isso ia trazer. Então, se eu falei que o estágio é sempre um recorte, o estágio em formato remoto é o recorte do recorte, porque é justamente isso. Você tem a vivência na escola só a partir do olhar da pessoa com quem você está interagindo. Várias pessoas, várias alunas e alunas que tiveram essa experiência em formato remoto tiveram essa mesma impressão que você. Né? Agora, eu queria ler aqui Aniceta e Gilfran, que colocaram aqui no chat, mas antes também queria dizer que isso do discurso e ser diferente da prática é uma característica da nossa contradição humana, né? Especialmente em relação à democracia. A nossa sociedade é uma sociedade que carece de práticas democráticas, né? De uma maneira geral. E como a escola é parte desta sociedade, essa dificuldade, essa contradição vai aparecer também na escola. Não é apenas uma questão da compreensão teórica da necessidade de ser democrático na escola. É também uma necessidade de viver isso de uma maneira geral. Né? Só colocando aqui, acho que a Gilfran também levantou a mão, a Aniceta dizendo que está se sentindo muito satisfeita em ouvir os relatos dessas apresentações, porque é muito importante e interessante confrontarmos sempre a teoria com a prática, porque assim formamos nossas praxis. Exatamente. Essa confrontação da teoria com a prática é que pode nos trazer esse pulo do gato aí, né, de mudar as nossas atitudes em relação à participação democrática e outros aspectos. Gilfran dizendo, esse receio ou medo por parte de alguns professores em sala de aula, em especial quando sabem que irão receber alunos estagiários, é por vezes normal. Penso que não pode naturalizar, exatamente.
tudo depende dessa troca entre universidade e as escolas. A gente tem já já vai fazer mais de 3 anos, né, antes da pandemia, agora é tudo assim, antes e depois da pandemia. O depois ainda não chegou, mas o antes da pandemia, a gente já havia começado um trabalho bastante intenso de promover diálogos entre universidade e escola, organizado pelo grupo de trabalho de docentes de estágio, que também organiza estas rodas de conversa, esse evento de estágio, que é um momento tão rico, né, para vocês conhecerem as diferentes experiências e também conhecerem a diversidade grande proporcionada pelo estágio, mas a grande diversidade presente na escola pública. A Ariana está dizendo, envolve questões políticas, culturais, entre outras, e sobre a efetivação da gestão democrática envolve questões políticas e culturais. Exatamente. Gilfran, não sei se você queria falar. Boa tarde, professora. Eu fiquei curioso com a última apresentação, e eu acho que foi a Cíntia que falou sobre a experiência dela. Eu gostaria de saber dela como é que surgiu esse interesse por trabalhar a questão da história e cultura afro-brasileira no contexto de sala de aula, na sequência didática dela. Se foi apenas por força de uma lei que nós temos, né, tanto a 10.639/03 ou a 11.645/08, ou se foi devido ao próprio contexto da sala de aula, se havia alunos que professavam a religião de matriz africana, ou como é que surgiu essa ideia de trabalhar? Eu faço esse questionamento porque eu já trabalho há algum tempo em sala de aula com essa temática, né? Eu pesquiso a questão da literatura negra no contexto de EJA, né? Inclusive foi o tema que me trouxe ao mestrado esse ano, na UFRN, né? E, assim, é visível no contexto de EJA, principalmente, ainda como nós temos colegas professores que não têm esse contato com a literatura africana, com a literatura negra, né? Então, assim, eu fiquei muito curioso quando ela, no contexto de ensino fundamental 1, na sala de 5º ano, como é que surge essa ideia de trabalhar essa temática? Ótimo, Gilfran. Cíntia. Pronto. Foi assim. Nós, no planejamento, né, eu junto com a professora, ela, basicamente, porque assim, ela dividia o contexto da semanal, ela dividia a segunda, português e matemática, não são 2 blocos de aula, né? Um antes do intervalo e um depois do intervalo, então, ela dividia segunda, português, terça, matemática, quarta, história, geografia, quinta, ciências, um exemplo, certo? E aí, ela falou assim, Cíntia, trabalhe com os alunos, religião aqui, ó, esse conteúdo do livro, página tal a tal. E aí eu peguei o livro, né, olhei o que é que vinha lá, vinha tudo muito superficial. E aí eu resolvi, eu disse, então, eu posso trabalhar... Eu lembrei desse livro que eu tinha, que chama De Alfaias às Zabumbas, se eu não me engano, que traz a história do maracatu, que veio, né, dessa manifestação folclórica da religião do candomblé, tem o maracatu de baque solto, baque virado, enfim. Gosto demais, assim, das temáticas, porque faz parte da cultura pernambucana, eu sou pernambucana, e essa cultura está muito... Né, é muito rica lá, muito forte. E aí eu disse, eu posso trabalhar essa questão das religiões de matrizes africanas? Ela disse, pode. Eu até prefiro, ela falou, eu até prefiro que outra pessoa trabalhe do que eu acho que ela tem medo, não sei, né? A gente sabe que existe essa resistência, né? De repente, por parte de algum familiar, de vir tirar satisfação, enfim, eu disse, então pronto, eu vou trabalhar isso. Foi
Foi um plano de aula, não foi na sequência didática, porque aí a escola ia entrar em greve, eu já sabia que a greve ia acontecer, e aí eu tinha um período para realizar esse estágio, então o que ficou combinado foi que eu daria essa aula de história e já passaria para português e matemática no primeiro bloco de regência, que foi a sequência didática 1, e quando eu voltei, né, eu não sabia também nem se eu ia voltar ao estágio, porque tudo dependia da greve. E aí, quando eu voltei, novamente, ela pediu que eu trabalhasse português e continuasse no trabalho com matemática também. Então, essa ideia de trabalhar foi meio assim, sabe? Foi, pega esse conteúdo aí, vê aí o que dá e trabalha, e foi o que foi feito, na verdade. Mas foi muito legal, como eu falei, quando, né, eu comecei a aula falando sobre... me diga uma coisa, vocês acham que a cultura brasileira ela foi construída por quais culturas? E aí fui, né, trazendo aí esses conhecimentos prévios deles. Vocês sabem me dizer alguma religião de matriz africana? Aí eles disseram, aí eu escrevendo no quadro as religiões, né? Eu estava tratando das religiões assim no geral, e aí até chegar nas de matrizes africanas, e eles conseguiram, eles trouxeram, né, e a partir daí foi que eu comecei a trabalhar essa questão da liberdade de profecia de fé, da tolerância, do respeito. E aí entrei na questão do maracatu, né, como manifestação folclórica vindo da religião, de uma das religiões de matrizes africanas, e foi assim, sabe, o desenvolvimento do tema. Não sei se eu respondi a essa pergunta. Muito bom, Cíntia, mas é também um retrato de mais uma questão, como todas, né, que envolve aspectos políticos e culturais do nosso trabalho, né? Como que, apesar da lei já ter mais de 10 anos e da nossa conformação como povo, né, da nossa formação como povo, esse tema ainda carrega tanto preconceito e resistência, né, como você disse, a ponto da professora preferir que fosse você a trabalhar. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Eu aproveito para comentar também que acho que ficou muito claro o grande desafio da função coordenadora, né, do trabalho da coordenação pedagógica, na sua diversidade de conhecimentos e atribuições. A Aniceta, não sei se quer falar, levantou a câmera, e depois Cíntia, como fazemos? Eu queria somente, voltando aqui a parte que é Jufran falou que esse receio ou medo por parte de alguns professores em sala de aula, em especial quando sabe que irão receber alunos, essa coisa, esse receio de estar recebendo alguém de sala para estar, né, vendo o seu trabalho sendo desenvolvido, né, o seu planejamento sendo desenvolvido na prática, né, na sala de aula. Esse receio, eu confesso que eu tive também, quando recebi seu comunicado. Digo, poxa, agora eu vou receber um aluno na coordenação. Então, isso me causou, né, surpresa, mas foi uma experiência, eu devo dizer que foi uma experiência muito boa. E, de início, eu disse, o que eu vou fazer? Vou planejar. Como é que eu vou receber? Quantos dias você vai ficar comigo? Então, vamos, dentro desses dias, eu planejei, organizei um cronograma e apresentei para o estagiário, né, se estava de acordo, se assim, como é que a gente ia desenvolver. Foi com o Felipe, né? Com o Felipe, exatamente. Uhum. Aí aconteceu que houve a greve. De imediato, eu já me comuniquei com ele de noite. Eu disse para a gente não perder o que a gente tinha planejado, vamos mudar aqui, amanhã a gente já vai fazer outra coisa. E deu tudo muito certo. Graças a Deus, foi uma experiência excelente, ótimas colocações, ótimos aprendizados recíprocos,
né? Não foi somente da parte dele, porque quando a gente quer passar alguma coisa para alguém, a gente precisa voltar também àquele assunto, a gente precisa também estudar. Nós, professores, sempre estamos nessa roda viva, estudar, pesquisar, ensinar, estudar, pesquisar, e a gente não para, né? E agora, com esse desafio de sermos, de passarmos, de deixarmos de ser protagonistas, né? Como professores, não somos mais protagonistas. Quem é protagonista agora é a criança, né? No caso da educação infantil, né? Quem é protagonista é a criança. Então, esse é o desafio maior, né, na BNCC, que a gente lida diariamente. Tem essa colocação que eu não quero tomar o tempo também, que eu sei que é tudo contado aí. Não, excelente, Aniceta. E pode saber que para o Felipe também foi uma excelente experiência e oportunidade de aprendizagem. Com certeza. Cíntia? Professora, em que pese, né, a orientação que a gente recebeu no estágio 2 fosse para partilhar a vivência, né, por isso que eu fiz essa coisa do que eu fiz no estágio, né, e não um problema específico. Se eu pudesse pontuar, eu acho que tem tudo a ver aqui, é a questão do seguinte, que no início do estágio estava naquele sistema de meio a meio, né, a sala dividida em 2 grupos, um ficava em casa, recebendo atividades pelo WhatsApp, e o outro vinha presencial. Então, a média de alunos nesse período era de 5 alunos por dia. A média, tá? Tinha dia que vinha menos, enfim. Nunca mais de 10. Eu estou exagerando, nunca mais de 7 aí no dia. E aí, quando nós voltamos da greve, eles já estavam 100% presencial. E continuou que essa frequência ficou na média de 8 alunos. Então, assim, não teve, né, não aumentou, é uma triste realidade aí, e é um reflexo da pandemia, né, que prejudica o aprendizado em si, né, expondo, inclusive, a desigualdade escolar, né, que nós teremos que conviver e superar no campo do processo de ensino, e não só isso, né, eu destacaria que o desafio para a docência pós-pandemia seria o de conseguir alcançar esses alunos, né, evadidos e trazê-los de volta para o espaço escolar. E que isso não vai ser uma tarefa fácil, nem para a gestão escolar, nem para os docentes. E aí entra a questão, sobretudo, da gestão democrática, né, do que fazer dali para frente para tentar resgatar essa busca ativa. Enfim, eu fiquei muito, assim, impactada com isso. Excelente, a professora até pedia, gente, vocês conhecem fulano, porque no WhatsApp ela já não conseguia alcançar, né? Tinha gente que não tinha telefone, enfim. E ela pedia, fulano, você conhece? Pedindo aos meninos da turma, você conhece, quem você conhece que está vindo para a aula, fale para mim, peça para entrar em contato comigo, venha para a escola, tal, mas mesmo assim a frequência continuou baixíssima. Excelente, Cíntia, a observação, porque a gente percebe que a pandemia representou, né, uma ruptura muito, muito grave, assim, na nossa educação e especialmente no direito à educação, né? Pouquíssimas crianças, jovens e adultos tiveram a oportunidade de se manter ligados à escola, vinculados à escola durante a pandemia, por falta de muita coisa, por falta de conexão, de equipamento, de tempo, enfim. E agora, esse é o nosso grande desafio, né? Nessa volta ao presencial, que aconteceu nas escolas públicas em geral, de educação básica, no final do ano passado, mas agora o início desse ano letivo já está comprometido pela nova onda, né, com a variante Ômicron. A rede estadual já não começou segunda-feira, ontem, né, que iria começar, adiou em uma semana, pode adiar um pouco mais. Então, nosso desafio aí é grande. Hoje já falamos aqui de vários desafios, né? Eles não acabam, e
importante que a gente saiba, né, nós que trabalhamos com educação, que a gente saiba que o nosso trabalho é esse, né, enfrentar desafios diários, cotidianamente, e priorizando da maneira mais democrática possível, né, para garantir aquilo que é o nosso dever básico, garantir o direito à educação para as pessoas. Pessoal, já estamos nos aproximando do final do nosso tempo aqui, quase 16 horas, depois de uma conversa ótima que tivemos, excelente, uma conversa mesmo, e queria saber se tem mais alguém que gostaria de se pronunciar, para a gente já a lista, Maísa. Fechando. Oi? A lista de frequência. Já coloquei o link no chat 3 vezes ou 4, posso botar mais uma. Já passei. Não precisa mais não, eu procuro aqui. Tá, é que eu coloquei no chat, mas eu esqueci de falar, me desculpem, né? Já está aí bom. no chat. Encontrei. Dizendo, minha experiência com o estagiário, Felipe, foi toda presencial, que considero mais importante do que virtual, com certeza. Em virtude do estagiário ter a oportunidade de presenciar como funciona uma rotina, no contexto escolhido, exatamente. E presenciar e ver com seus próprios olhos, né? Fazer suas interpretações, suas reflexões, problematizações. Faz toda a diferença. Exatamente, faz toda a diferença, porque aí a gente tem material para discutir, para conversar, para ver os diferentes olhares, né, que é importante, né, como você sentiu o que você presenciou, o que está presenciando. Isso é muito importante e enriquecedor para ambos os lados. Exatamente. Aniceta, amanhã você vai estar comigo mediando a mesa, né? Amanhã. Exatamente. Nesse mesmo horário. Vou chegar os 15 minutos, né, que você recomendou para a gente Isso, se organizar. Vamos para a gente se organizar. Com certeza, pode me aguardar nesse horário. Tá joia. Hoje eu tive uma dificuldadezinha, porque inclusive, eu estou com o meu celular aqui, que o som é melhor do que eu penso, né, do que as caixinhas do meu computador. Então, eu deixo o meu celular, que eu acho melhor o som e a imagem dele, do que o do computador. Aí fico com os dois aqui. Fico vendo o pessoal aqui de melhor forma no computador e falo pelo celular. Tá certo. Então, eu também agradeço a todas as pessoas. Sim, Caroline, amanhã estaremos nós juntas também, de novo. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui, que participaram de diferentes maneiras, né, dessa nossa conversa. Como alguém usou essa palavra aí no chat, uma partilha muito boa, né, uma partilha de muitas aprendizagens, né, muitas problematizações, e também, como disse o primeiro grupo, muitas perspectivas de trabalho, né, que é sempre importante para a gente perceber as questões, problematizar, mas também pensar nas possibilidades que a gente tem de trabalhar, como diria Paulo Freire, de criar inéditos viáveis no nosso contexto, né? E junto com as pessoas com quem trabalhamos. Então, agradeço mais uma vez, vou interromper aqui a nossa gravação. Peço quem ainda não assinou